Pessoal, nós vamos fazer uma aula sobre autotransformador. O que é um autotransformador? É um transformador em que não existe isolação elétrica entre o primário e o secundário. Com isso, a gente pode transmitir uma potência maior do primário para o secundário, né? No entanto, a gente perde a questão da isolação, que é importante, né? Não só em termos de segurança, mas também, às vezes, para o próprio funcionamento do circuito. Circuitos eletrônicos, por exemplo, a gente precisa que haja isolação de um circuito de comando para um circuito de potência, por exemplo, né? Por segurança, por nível de tensão e corrente e até para o próprio funcionamento mesmo, né? Referência de tensão que a gente tem. Então, mais em alguns casos, pode-se usar o autotransformador, né? A vantagem dele é que ele é mais barato, ele tem menos quantidade de ferro, né? Cobre. No entanto, ele tem esse problema de isolação, né? Então, qual a ideia de um autotransformador? Eu vou mostrar para vocês um autotransformador a partir de um transformador normal, tá? Como que a gente faria um autotransformador? Então, eu vou desenhar aqui um transformador normal, comum, vamos dizer assim, né? Um transformador que a gente já vem estudando. Aqui nós temos o rolamento do primário. Que a gente chama de N1. Aqui eu vou chamar de NA. Certo? E aqui, por isso é importante a gente ter estudado, pelo jeito que eu enrolei, você já deve ter se tocado de que isso aqui é polaridade subtrativa. Por isso é importante o estudo de polaridade antes de a gente estudar autotráfego e tráfego trifásico, certo? NB. Note, com esse enrolamento aqui, quando aqui é positivo a tensão, né? Aqui eu também teria positivo, ou seja, aqui eu teria H2 e aqui X2 se fosse um tráfego normal, supondo que o NA é maior que o NB, certo? Bom, agora eu vou colocar as correntes aqui, a corrente aqui nessa parte, eu vou chamar de A, né? E note o seguinte, também nesse caso aqui, a gente sabe que o IA, que seria o nosso I1, desprezando a corrente de estação, né, ela vai estar em fase com IB, né, que seria o I2, corrente de carga, né? Então eu vou trabalhar aqui como se fosse um tráfego ideal e os ângulos é só a gente colocar depois, dependendo da carga na verdade, como um tráfego ideal, a gente pode trabalhar só com os módulos, certo? Desses fasores, né? IA e IB. Tá? E aqui eu teria uma tensão VB, que seria o V2. E aqui uma tensão VA. Né? Bom, claro que são fasores, a gente pode deixar assim a indicação só para a gente considerar, né, que no caso deles estarem em fase, a gente sabe que poderia trabalhar só com o módulo mesmo, né? Certo? Sem problema, né? Bom, agora eu vou fazer o seguinte. Nesse caso aqui, eu poderia escrever, né? NA sobre NB
é igual a V1, que é VA, sobre V2, que é VB, que é igual a I2, que é IB, sobre IA. Né? Note que a potência aqui, eu posso escrever, já que é ideal, o SA é igual a SB, né? Mas o SB seria VB e B. E o SA, VA e A. Né? Temos de potência aparente. Claro que aqui a gente poderia estar alimentando uma carga indutiva, uma carga RL, uma carga RC. Né? O que a gente vai fazer agora? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma ligação aqui, que é a seguinte. Eu vou ligar um enrolamento com outro. Imagine que eu vou colocar esse enrolamento aqui, ó, do primário. Bom, antes de falar sobre isso, pessoal. Aqui eu tenho a potência que está passando pelo núcleo, certo? Através do fluxo, né? Porque, note, esse fluxo é produzido pela corrente de magnetização, que eu estou dizendo que é zero aqui, porque a permeabilidade do núcleo é infinita. Né? Quando eu coloco corrente aqui na carga, o I2 aparece o I1', e os dois fluxos se anulam. Se eu aumento mais o I2, aumenta mais o I1'. Né? Então a potência do secundário fica sendo sugada da fonte do primário. Né? Então essa potência está sendo transmitida pelo núcleo. Né? Certo? É o nosso transformador normal. Não existe ligação elétrica. Né? A energia passa pelo fluxo, pelo enlace magnético. Agora eu vou fazer uma ligação elétrica entre os dois lados, tá? Olha só o que eu vou fazer. Eu vou fazer uma ligação aqui, certo? E vou fazer uma outra ligação aqui, ó. Ou seja, na verdade a minha ideia é a seguinte, pegar a bobina do primário e colocar em cima da do secundário. Certo? E aqui embaixo, vamos supor que eu tenho um neutro aqui, eu vou levar direto para a carga. Tá? E esse ponto aqui, ó, deixa eu só mudar um pouquinho isso aqui, que a gente já escreveu. Esse ponto aqui eu coloco aqui. Né? Então aqui eu vou dizer que eu tenho uma tensão agora, em vez de chamar de V1, eu chamei de VA e VB, né? Eu vou chamar de V1, como se o transformador fosse uma caixa preta. Eu tenho uma tensão V1, eu não sei se lá dentro tem um transformador ou um autotransformador. E aqui está entrando a corrente 1. Certo? Bom, na carga, eu vou aplicar carga nesse ponto aqui, ó. Eu vou chamar de V2. E aqui eu vou ter a corrente 2. Tá? Note o seguinte, na verdade o que eu fiz aqui, se a gente fosse representar de uma maneira esquemática, que normalmente se representa o transformador, se representa normalmente ele com uma bobina só, de forma esquemática, né? Claro que tem um núcleo, né? Aqui eu tenho V1, aqui eu tenho I1, aqui eu tenho uma derivação. Aqui eu tenho V2 e 2, né? E agora note, ó, essa parte aqui, ó, que eu vou chamar de parte A, né? E essa outra parte aqui de parte B, né? Então, note, aqui eu posso colocar o ponto, né? Na verdade, aqui, né? E aqui nessa outra parte aqui.
como a gente fez na ligação lá, tá vendo? Ó? Essa ligação aqui é a parte de baixo, negativo do VA, e coloquei lá em cima no positivo do VB. Então, eu teria que colocar aqui ainda mais o VA, mais menos o VA. E aqui saindo, ó, o VB. Note que aqui eu teria uma corrente IA, né? E aqui uma corrente IB. A corrente IB estaria dentro do rolamento aqui, né, pessoal? Nesse caso aqui, eu poderia dizer o seguinte, ó, poderia uma maneira mais simples de indicar a corrente seria simplesmente fazer uma seta para cima aqui, né? Mas aqui eu teria a corrente IB, né? A corrente IB que sai aqui nesse ponto, certo? E aqui eu tenho uma conexão, ó, tem uma derivação aqui, ó, certo? E aqui dentro do outro enrolamento eu tenho a corrente IA, né? O que é que eu percebo aqui, né? Eu percebo o seguinte, que o IA é igual ao I1 nesse caso. Certo? E o I2 é igual ao IB mais o IA. O IA vem lá de cima e o IB está saindo. Note por que ele está saindo. Porque aqui eu tenho o secundário, como a gente viu aqui em cima. O IB está saindo do mais, estão vendo? Certo? O primário é elemento passivo, o secundário é elemento ativo. A corrente entra no mais aqui e sai do mais lá. Então aqui a corrente A ela está descendo aqui junto com o I1. E a corrente B ela vem de baixo, está subindo, como a gente fez ali, ó. Está saindo aqui, certo? Então se eu faço o I2 é o IA mais o IB. Aqui fica bem claro nesse ponto aqui, pessoal. Ó. O IA vem aqui, portanto, eu posso escrever que o IA está aqui também. Ó. IA, certo? Ele passa pelo enrolamento todo, passa aqui, aqui eu tenho o IA também. Ó. Então quanto é que é o I2? É o IA mais o IB. Note que a ligação que eu fiz aqui embaixo, né, é mais simples, né, mas é exatamente essa que eu fiz em cima. Né? É claro que o que eu poderia ter feito é o seguinte, feito uma bobina só, já que uma está em cima da outra, ter colocado essa para o lado de baixo, e simplesmente ter feito a derivação como eu fiz aqui. Né? Mas é interessante esse desenho que eu fiz em cima para perceber como a gente pode transformar um transformador comum num autotransformador. Né? E além disso perceber aquela energia que passa pelo núcleo, que a gente viu agora, que seria essa daqui, ó, né? Energia que passa pela transformação eletromagnética, pelo efeito transformador mesmo, tá? Só que é o seguinte, pessoal, quando eu fiz essa ligação aqui, ó, eu joguei, né? Eu joguei a corrente do primário I1, ou seja, IA, né? Junto com o IB lá para o secundário, porque eu fiz uma ligação elétrica, né? Eu sempre gosto de falar para os alunos o seguinte: imagina que eu tenho um condutor assim, ó, que aqui ele suporta 100 amperes, né? Um condutor de 100 amperes com a isolação aqui que suporta 1000 volts. Tá? E aí eu falo o seguinte, eu digo que isso aqui é uma caixa preta, é um transformador que tem, bom, aqui é 1000 volts, né? 1 para 1, 1000 volts, tá? 100 amperes, né? Então é um transformador de 100 kVA. Eu não sei o que é que tem dentro, certo? Na verdade, se fosse um transformador mesmo, teria um núcleo, né? Claro.
e o primário e o secundário estariam isolados eletricamente, né? Mas aqui a corrente é 100 vezes 1000 dá 100 kVA. O que eu tenho é só um condutor que suporta 100 amperes. Então vocês notem, se tiver só ligação elétrica, a energia passa por ela, né? Claro, tem que respeitar a isolação dos condutores e a capacidade de corrente também dos condutores, né? Mas o que a gente fez aqui quando fez essa ligação aqui? Fez com que essa corrente do primário I1, que na verdade é o IA, que é dessa parte A, se somasse com a B. E o I2 é o IA mais o IB, né? Então o IB está sendo na verdade produzida pela fé induzida. Agora o IA veio direto lá de carona pela ligação elétrica lá do primário. Então isso indica o quê? Que uma parte da energia vai passar pelo núcleo realmente, mas outra parte da energia vai passar pela ligação elétrica, o que vai fazer com que a potência desse transformador seja maior, né? Então, vamos ver como é que acontece isso, tá? Vou deduzir aqui para vocês. Bom, vamos lá então, pessoal. Para a gente ver o que acontece, essa questão da corrente 2 aqui é fundamental, né? A gente já viu a corrente 1 e a corrente 2. Então eu vou colocar isso aqui vou fazer um esquema numa outra página para ficar mais claro para a gente poder deduzir, certo? Então, vou fazer novamente aquele esquema, mas de uma maneira mais simples. Então aqui eu tenho V1, aqui eu tenho I1, aqui eu tenho a derivação, aqui eu tenho V2, e aqui eu tenho I2, certo? Bom, agora aqui eu tenho a tensão VA, que seria do meu transformador original, vamos dizer assim, né? Aqui a corrente IA, aqui a tensão VB, né? E aqui a corrente IB. Né? É importante a gente colocar o ponto, que é primário entra, secundário sai. Do transformador AB, vamos dizer assim, que era o transformador original, né? Quando a gente fez a ligação, aconteceu isso que a gente viu aqui, né? A gente acabou de deduzir. A gente viu que o I1 é igual ao IA, né? Só que o I2 é igual ao IA mais o IB. Então eu consigo no secundário fazer a soma das duas correntes. E o I2 e o I1 na verdade é o IA, né? Então o I2 é igual ao I1 mais IB. Aqui é importante também o seguinte, pessoal. Se a carga aqui, por exemplo, for indutiva, tudo bem, a corrente está atrasada da tensão, certo? O I1', né, vai estar em fase com o IB, certo? E porque é a corrente de reação. Então a soma das duas, que é o I2, vai estar em fase também, claro, que está associado com a carga. Então as correntes aqui estão todas em fase. A gente está fazendo uma análise como um transformador ideal, certo? Tá? Não pode usar o fasor aqui, mas vão estar todos com o mesmo ângulo. Então a soma poderia ser feita sem problema, já que todas elas têm o mesmo ângulo, e daí poderia ser trabalhado como módulo, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular essa potência no secundário, vou calcular a potência S2. O S2, em termos de módulo, então,
seria V2 e 2, certo? Como elas estão todas em fase, né, eu posso trabalhar com módulo. Então, V2, quanto é que vale o I2? O I2 é a soma do I1 com o IB. I1 mais IB, certo? Então, o S2 vai ser igual. Note só aqui, ó. O I2 é igual ao IA mais IB. Tá. O V2, pessoal, note que o V2 é igual ao VA. O V2 é a mesma tensão, desculpa, o VB. Né? O V2 é a mesma coisa que o VB. Então, eu posso fazer assim, ó. VB que multiplica I1 mais IB. Né? Então, se eu expandir isso aqui, vou ter VB vezes I1, ou vezes IA, que é a mesma coisa, né? Mais VB e B. Né? Na verdade, a potência S2, então, que é V2 vezes 2, ela é igual à potência VB e B. VB e B a gente já tinha visto antes, a potência do transformador normal. Olha só, qual é a potência? VB e B é igual a VA e A, já que a gente está considerando que o tráfego é ideal, né? Essas duas potências seriam iguais, certo? Então, VB vezes B, VA vezes A é a potência que passa pelo núcleo, né? Ou potência eletromagnética, certo? Potência transferida pelo núcleo, né? E essa potência aqui, VB e 1, na verdade, é essa tensão, VB, ou V2, né? Que é igual, aqui nesse caso, V2, vezes a corrente que veio do primário de carona direto nessa ligação aqui e se somou com o I2. Né? Se somou com o IB, né? Então, essa corrente I1, que é o IA, veio aqui e se somou com o IB. Então, aqui eu tenho o VB e tenho a corrente IB. Só que junto com o IB veio o I1. Né? Veio lá de cima o I1. Então, essa parte aqui, ó, seria a potência. Deixa eu só... Vai ter um pouco mais de espaço para a gente escrever aqui. Essa potência aqui, ó, tá? A gente pode dizer que ela é transferida pelo núcleo. Ou seja, pelo efeito transformador mesmo, né? E essa aqui, VB ou V2 e 1, certo? Porque o V2, o VB e o V2 são iguais, né? Então, esse aqui é igual ao V2 vezes 1. Essa daqui dá uma potência transferida pela ligação elétrica. Né? Então, na verdade, pessoal, a potência total do autotransformador, se eu fizer V2 e 2, esse aqui, ó, ela é maior do que a potência que antes tinha no transformador normal, vamos dizer assim, né? Do qual ele se originou. Quando eu fiz a ligação elétrica, aumentou a potência, certo? No entanto, para o autotransformador, a gente pode manter a mesma relação que a gente tinha para o transformador normal. A gente pode escrever V1 sobre V2 é igual a I2 sobre I1, certo? Bem simples, né? Vou fazer aqui em cima. E a gente também pode fazer o seguinte,
S2, como é ideal, igual a V2 e 2. S1 igual a V1 e 1, como o grafo ideal, certo? Então, como autotransformador, né? O autotransformador, a gente pode usar essas expressões aqui. E na verdade são as mesmas que a gente usava para o transformador comum, né? No entanto, a potência do autotransformador, se a gente comparar ele com o transformador comum, né, vai ser maior. E a gente pode calcular facilmente, né, como eu mostrei aqui, a potência que realmente passa pelo núcleo, pelo efeito transformador, vamos dizer assim, e a potência transferida pela ligação elétrica, certo? Por isso que se eu multiplicar VB por IB é igual a VA sobre A. Vai dar menor do que se eu multiplicar V1 vezes I1, que é igual a V2 vezes I2, que é a potência total como autotransformador. Tá? O autotransformador ele pode ser também elevador, certo? Aí as relações ele mudam um pouquinho, mas nada de complicado. Olha só, se for elevador, eu posso ter uma bobina, assim, certo? Aqui eu vou ter o V1 e 1. E aqui eu vou ter V2 e 2. Né? Aqui eu tenho a parte A, né? Portanto a corrente entrando aqui, o IA, eu teria o ponto aqui, certo? E agora eu pego e faço o seguinte, em vez de levar o primário lá para cima do secundário, como a gente fez aqui, ó, eu peguei o primário e levei para cima do secundário, né? Agora eu deixo o primário aqui e levo o secundário lá para cima do primário, certo? A ideia seria essa, claro, do primário, do secundário, do transformador comum, que seria transformado em autotransformador, mas ele pode ser construído diretamente, claro, né, como um autotransformador. Aqui eu teria o ponto aqui em cima, né? Então aqui eu tenho a tensão. Bom, aqui melhor eu aqui eu tenho VA, né? Aqui eu tenho VB, que era a tensão do secundário, né? Eu trouxe para cá. E aqui no secundário a corrente sai, né? Vai para a carga pelo ponto. Então aqui eu tenho IB, né? Então esse aqui seria um autotrafo elevador. Certo? O caso anterior, esse aqui, seria um autotransformador. Essa corrente daqui. Abaixador. Então, nesse caso aqui, eu posso, né, continuo podendo fazer, claro, V1 sobre V2 igual a I2 sobre 1.
né? Eu posso fazer S2 do alto tráfego V2 e 2, S1, V1 e 1, certo? Só que aqui agora eu tenho o seguinte, ó, o I1, essa corrente aqui, ela é igual a IA mais IB. Então agora no primário, né, eu tenho a soma da corrente do secundário e do primário junto. Ó. O I1 é igual a IA mais IB, certo? E aqui também a gente poderia mostrar facilmente que a potência fica maior também, né? Nesse caso aqui, a gente poderia fazer o seguinte, ó, vou fazer aqui do lado, fazer em amarelo aqui. Poderia fazer o seguinte, V1 vezes I1 em módulo, que seria a potência como o transformador, né? Só que o I1 IA, como elas estão todas em fase também, a gente já viu, posso trabalhar com módulo aqui, IA mais IB, certo? O IB, se você olhar aqui, ó, é igual a I2, certo? O IB é igual a I2. E o V1 é igual ao VA. Então, V1 vezes I1 vai ser igual, olha só, VA vezes IA mais V1 vezes 2, né? Ou V1 vezes B. Note que essa potência aqui, ó, potência transferida pelo núcleo, efeito transformador, né? E aqui transferida pela ligação elétrica, né? Pela ligação elétrica, né? Mostrando novamente que a potência como autotransformador, né? A potência como autotransformador que está aqui, ó, né? Aqui são as fórmulas para o autotransformador, pode ser usado normalmente como um transformador normal, só que ele vai ter menos potência transferida pelo núcleo, ou seja, vai ter menos transformador comum, ou seja, menos cobre e menos ferro, né, pessoal? Era isso então sobre autotráfego, pessoal. Obrigado.